A legislação brasileira já tem um novo Código de Processo Civil. O novo CPC começou a vigorar nesta sexta-feira e trouxe uma série de mudanças nos ritos e prazos de processos. A comissão de juristas que elaborou o novo Código de Processo Civil foi presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O novo CPC, que entrou em vigor hoje, foi aprovado pelo Congresso Nacional ainda no final de 2014 e se aplica em causas previdenciárias, trabalhistas, familiares, tributárias e administrativas. A nova lei substitui o código que estava vigente desde 1973, há mais de 40 anos. Esse advogado destaca que um dos principais objetivos do código é diminuir a burocracia das ações judiciais. Torna desnecessário, em alguns casos, o próprio litígio, porque as partes, sabendo que o precedente pode ser aplicado àquele caso, podem decidir transigir, podem decidir fazer acordos ou chegar a acordos extrajudiciais ou propriamente judiciais, tentando evitar o prolongamento de uma demanda que sabe-se poderá vir a perder. No novo Código de Processo Civil, os prazos passam a contar em dias úteis em vez de dias corridos. Outra mudança importante é o fortalecimento das soluções consensuais. A nova lei antecipa a possibilidade de resolver conflitos por conciliação e mediação. Há novidades também nos julgamentos em segunda instância. Na existência de casos muito parecidos, o tribunal poderá escolher um dos processos e suspender os demais, para que o caso escolhido sirva de exemplo aos processos considerados repetitivos. Em relação aos honorários dos advogados, também há modificações na lei. Os honorários de sucumbência são do advogado. Existe uma dúvida se esses honorários eram da parte ou do advogado. Isso foi resolvido com o novo Código de Processo Civil. Esses honorários agora são do advogado. E para falar mais sobre o novo Código de Processo Civil, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado e doutor em Direito Charles Chaves. Doutor Chaves, obrigado por atender ao nosso convite. Por que foi necessário criar um novo Código de Processo Civil? William, eu que agradeço a presença de estar aqui para tentar trazer algumas informações. O novo código, na realidade, vem de uma necessidade do antigo código, porque o Código 73 já estava totalmente defasado, estava cheio de modificações, que houve uma necessidade de modificações para tentar adequar a própria Constituição da República. O principal objetivo do novo código é justamente fazer um enquadramento com a Constituição da República, inclusive traz inúmeros princípios constitucionais. Perfeito. Nós vamos conferir agora mais algumas mudanças no novo Código de Processo Civil. Ações coletivas. Ações individuais podem ser transformadas em coletivas. A conversão do processo depende de aceitação das partes. Vinculação de decisões. Tribunais devem seguir decisões do STF em matéria constitucional e do STJ em outros temas. Se não houver decisão dos tribunais superiores, a primeira deve seguir a segunda instância, ou seja, tribunais de justiça estaduais ou os tribunais regionais federais. Recursos. Retira a possibilidade de agravo de instrumento para decisões intermediárias, como provas e perícias. Acabam os embargos infringentes, mas prevê que o caso seja reavaliado por outra composição de juízes. A cada nova instância, a parte que recorrer e perder passa a pagar as custas do processo e os honorários, e não somente no fim do processo em caso de perda. Ações repetitivas. Uma mesma decisão pode ser aplicada a várias ações individuais que tratam do mesmo tema, como processos contra planos de saúde e empresas de telefonia. Em casos assim, todas as ações de primeira instância serão paralisadas até que a segunda instância tome uma decisão sobre uma amostra de casos. Ordem cronológica. Juízes terão que julgar processos pela ordem de chegada, exceto em casos excepcionais e causas relevantes. Testemunhas. Cabe aos advogados das partes notificar as testemunhas e levá-las a juízo. Em caso de ausência, o processo vai correr sob entendimento de que a testemunha foi dispensada. Condomínio inadimplente. O condômino é obrigado a pagar o débito com o condomínio em até 3 dias. Caso contrário, poderá ter imóvel penhorado. O pagamento poderá ser feito em 6 parcelas. Divórcio. A separação judicial é permitida antes da entrada do pedido de divórcio. Está mantida a possibilidade do divórcio direto, o que antes só ocorria 1 ano após a separação formal ou 2 anos após a separação de fato. Pensão alimentícia. Após a decisão judicial, o depósito da pensão alimentícia deverá ser feito em 3 dias.
Se não for feito o pagamento, o devedor será preso em regime fechado, mas em cela separada, pelo prazo de 1 a 3 meses. Reintegração de posse. Audiências públicas terão que ser realizadas ouvindo as partes, antes da decisão de reintegração. Isto quando o local estiver ocupado por mais de 12 meses. O Conselho Nacional de Justiça abriu uma consulta pública sobre alguns temas que dependem de regulamentação. O objetivo é propor a discussão dos assuntos democratizando a participação. Os interessados devem enviar sugestões até o dia 4 de abril. Na lista de temas estão comunicações processuais e diário da Justiça eletrônico, leilão eletrônico, atividades de peritos, honorários periciais, demandas repetitivas e atualização financeira. Os endereços eletrônicos para encaminhamento de sugestão estão no site cnj.jus.br. Doutor Charles, o novo CPC, entrando em vigor hoje, vai modernizar os ritos da justiça brasileira, no seu entender? Veja bem, o novo CPC ele vai simplificar o procedimento, né? Esse procedimento, antes nós falamos em procedimento sumário e procedimento ordinário. Ele elimina e agora que tem só o procedimento comum. E ao fazer isso, ele traz uma simplificação tanto da contestação. Antigamente eu falava que a contestação, ela tinha contestação e várias respostas separadas. Agora vai ser tudo feito na própria contestação, justamente para facilitar a vida do operador do direito e vai modernizar sim. Vai trazer uma evolução, uma simplificação para atender os anseios da sociedade. Sempre que se fala em justiça, a gente pensa na questão da celeridade, é sempre uma queixa comum, não é? Isso se modifica com o novo Código de Processo Civil? Sim, o novo CPC vai realmente trabalhar a questão da celeridade, nós vamos trabalhar a questão do processo informatizado, vamos trabalhar uma ideia de agilização, a questão da cronologia, que também é muito enfatizado no novo CPC, mas a gente tem que colocar também que o novo CPC ele não resolve alguns problemas. Há uma necessidade também de aumentar a quantidade de julgadores, de juízes, promotores, porque a demanda cada vez mais são demandas crescentes, né? Então o CPC ele ajuda, mas o material humano também é necessário. O ministro Luiz Fux falou sobre a importância do novo Código de Processo Civil. Vamos conferir. Esse é um código da sociedade brasileira, porque ela falou e foi ouvida. Normalmente, até então, os códigos eles eram promulgados sem uma consulta prévia ao segmento jurídico, principalmente. Esse código não, nós obedecemos uma metodologia que nós fizemos audiências públicas em vários estados do país. Foram quase uma centena, o Senado fez, a Câmara dos Deputados fez. Depois do trabalho aperfeiçoado, voltamos a fazer audiências públicas e todos tiveram voz. Então, a sociedade foi ouvida. E ela teve uma participação muito importante porque, basicamente, 80% das sugestões oferecidas pela comunidade jurídica em audiências públicas, em e-mails e através de memoriais, que foram quase 200, 80% dessas sugestões foram acolhidas, o que significa dizer que é uma ressonância daquilo que era o anseio da própria, digamos assim, sociedade acadêmico-jurídica em relação ao Código de Processo Civil, que é um instrumento de realização da justiça. Professor Charles, uma coisa que está sendo muito bem vista também pelo novo Código de Processo Civil é essa valorização da conciliação para a solução de conflitos. O senhor acredita que vai funcionar bem? É até importante a fala do ministro Fux, né, que ele é um grande articulador e justamente para democratizar e trouxe inovações. E uma grande inovação é justamente a mediação. A mediação é um instituto que, a princípio, não era bem trabalhado, pelo menos por lei, né? E mediação e conciliação. E agora coloca como o pilar antes a tentativa de conciliação e mediação. Por quê? Nós sabemos que o acordo, o consenso, ou seja, os próprios protagonistas podem resolver o conflito e ter uma duração muito melhor do que uma própria decisão do juiz, no sentido de que eles são autores e construtores da própria realidade. Então, a mediação e a conciliação é um instituto que, apesar de estar no processo, ele ajuda a resolver um conflito onde os denominadores comuns vão entrar num acordo e resolver por si só. Isso é muito importante, isso faz parte do modelo democrático. O senhor acredita que, apesar de termos uma cultura bélica, as pessoas vão começar a entender que esse é um caminho mais simples, mais rápido e mais barato, inclusive? Na realidade, é um grande obstáculo. Você colocou um ponto crucial. Tanto é que a ideia é que a contestação não é apresentada imediatamente. Antes a gente não tinha conciliação, já vinha com a contestação pronta, né? Então aquilo já era uma arma, olha, eu vou litigar, já tem tudo aqui pronto para tentar vencer. Não, agora não apresenta a contestação imediatamente, por quê? Justamente para tentar dar mais tempo para conciliação e mediação. A mediação ela pode durar mais de uma sessão.
E a ideia da mediação é justamente para tentar essa conscientização, para tentar entender que o conflito sendo resolvido pelos próprios interessados, ele terá uma resolução melhor. E é um desafio, e esse desafio está aí para ser implementado não só pelos advogados, pelo Ministério Público, mas também pelo Judiciário. Perfeito. O Superior Tribunal de Justiça aprovou uma série de mudanças para se adequar ao novo CPC e garantir agilidade e modernidade no andamento dos processos. O STJ foi o primeiro tribunal superior a realizar as adequações. A Secretaria Judiciária, dos órgãos julgadores e da Tecnologia da Informação se uniram para ajustar o sistema informatizado do tribunal. Entre essas mudanças estão a juntada automática de petições, que está em fase de homologação, a mudança do sistema de contagem de prazos processuais, a implementação da intimação eletrônica e uma série de medidas exigidas pelo Código para que nós possamos, enfim, tornar operacionais as determinações da nova legislação. O fluxo de processos vai ser dividido em etapas. Entre as novidades, a criação de um serviço com dados necessários para a triagem processual. Atualmente, a triagem responde por redução de 40% no número de processos distribuídos aos gabinetes dos ministros. O assessor de Tecnologia da Informação destaca pontos que devem impactar no trabalho das secretarias até os gabinetes. Nós tivemos, em uma análise inicial, 4 principais pontos. Seria a juntada automática de petição, a questão do calendário modificado para os novos prazos recursais, a gente trabalhar em cima da sociedade de advogados, como foi falado, e também em cima da vista pós-gravada ou embargado, que é essa questão dos vícios sanáveis, né? A expectativa é que as mudanças do novo CPC devem estar implantadas no tribunal até o fim do ano. Doutor Charles, essas mudanças são profundas? O senhor acredita que o Judiciário hoje está preparado para trabalhar já com essas mudanças, funcionando bem? Pois bem, na realidade a gente tem que interpretar o novo CPC com os olhos de um novo e não trabalhar com a realidade antiga. Ele traz inúmeras mudanças, principalmente a questão da fundamentação das decisões. Hoje a decisão não é simplesmente falar, eu sei, compreendo a matéria e esse é o meu entendimento. Ela passa por toda uma discussão. O novo CPC vai adotar a ideia de comparticipação, a ideia de cooperação. E o juiz não pode mais agora decidir antes de escutar as partes. Não há mais aquela ideia de decisão ex officio. Eu sei da matéria, essa matéria eu entendo e assim vou decidir. Ele está proibido de fazer isso. Diante disso, ele traz toda uma modernização de uma ideia de democratização. Ele insere um princípio constitucional e especifica esse princípio constitucional como a ideia de informação, possibilidade de reação, diálogo e influência. As partes vão trabalhar os argumentos como critério de influência para o jogador. E o jogador agora vai ter que fundamentar, não fundamentar pela só compreensão do direito, mas também fundamentar por todos os pontos, refutando até mesmo a compreensão da jurisprudência. Por que essa jurisprudência se encaixa? Não basta mais citar dispositivo de lei. É necessário o quê? Fundamentar. Então, o novo CPC gera um impacto. Há uma necessidade de adequação. E essa adequação tem que ser vista com os olhos de um novo código e não do código antigo. Mas, mesmo assim, como fica a situação dos processos antigos, a justiça de ontem para trás? Pois é, a grande discussão, como é que eu vou resolver o processo anterior que estava sendo regido pelo Código 1973? O novo CPC já tem uma resposta, ele adota aquela expressão tempus rege acto. O novo CPC entra de imediato, em vigor. Ele aplica imediatamente. Mas lá no artigo 1046, tem uma situação emergencial. Justamente naqueles processos que ainda não foram sentenciados, eles vão manter a estrutura do Código Antigo. Justamente para não dar um impacto negativo entre uma legislação nova e cria toda uma situação onde pode criar embaraço. Então, eu tenho a ideia do tempus rege acto, mas eu também tenho a questão da preservação de alguns procedimentos, justamente para evitar um transtorno e conflitos de Código Antigo com o novo. Doutor Charles Chaves, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do senhor aqui na bancada do Jornal Justiça, segunda edição, com seus esclarecimentos. Eu que agradeço e, novamente, eu estarei aqui disposto a solucionar algumas indagações. Muito obrigado.